protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. My congratulations, sir. Quando o presidente Reagan assumiu seu segundo mandato em 1985, tinha a imagem do líder infalível de uma revolução conservadora que trouxera de volta para os norte-americanos os bons tempos na economia e o patriotismo na política. Àquela altura, ninguém poderia imaginar que um dia ia acabar a lua de mel com um ocupante da Casa Branca, como aconteceu em 87. A decadência política de Reagan, que começou em 87 no epicentro de um escândalo recém-revelado, do Irangate, parece ter sido acompanhada pela decadência física do presidente mais velho na história dos Estados Unidos. Reagan começou o ano, como sempre, sorridente, mesmo a caminho da mesa de operações. Numa cirurgia da próstata, os médicos retiraram 4 pólipos, que mais tarde os exames mostrariam ser benignos. No hospital, ele cumprimentou deputados e senadores que tomavam posse, sem saber o que o esperava. Sob controle dos democratas pela primeira vez desde que Reagan chegou ao poder, a Câmara e o Senado se tornariam uma constante fonte de dores de cabeça para o presidente durante o ano. No dia do aniversário, 76 anos de idade, Reagan não passou no teste de fôlego. E a primeira-dama Nancy, como sempre, teve que assoprar. Enquanto eles comemoravam aqui, a oposição fazia festa, desembrulhando o escândalo do Irangate. A essa altura, os detalhes ainda eram escassos. Sabia-se que no último ano e meio, o governo Reagan tinha vendido armas secretamente ao Irã, inclusive mísseis antitanque como este. Em troca, o Irã exerceu influência para libertar reféns norte-americanos presos em Beirute. O presidente admitia na TV ter autorizado a aproximação com o Irã, mas negava seu envolvimento na parte ilegal da operação, o desvio do que foi ganho na venda de armas ao Irã para ajudar os contras da Nicarágua. A ajuda militar dos Estados Unidos aos rebeldes nicaragüenses havia sido proibida pelo Congresso e foi um comitê de republicanos e democratas quem se responsabilizou pela principal investigação do escândalo. What does BG stand for? A essa altura, era inevitável a comparação com o episódio de Watergate, que depois de investigado pelo Congresso, acabou levando o presidente Nixon à renúncia. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Foi um verão excitante para os telespectadores norte-americanos. Acompanhar pela TV a formação do quebra-cabeças da operação secreta, que mais parecia coisa de ficção, ao juntar Reagan e Khomeini no mesmo barco. At the Iran-Contra hearings. No banco de testemunhas, personagens para todo o gosto revelaram uma trama às vezes quixotesca. A bela secretária concordou ter ajudado a dar um fim em documentos incriminadores. Os que não pôde destruir, levou embaixo da saia para fora da Casa Branca. I recall a conversation. O ex-assessor de Segurança Nacional confirmou ter viajado a Teherã, levando um bolo e uma bíblia assinada pelo presidente Reagan, de presente para o Ayatollah. De volta, ficou tão deprimido quando o escândalo estourou, que tentou o suicídio tomando uma overdose de Valium. De olho, o público estava era neste aqui, apontado como o homem que comandou a operação. O coronel Oliver North tinha o poder de incriminar o presidente Reagan em 5 dias de depoimento, apelando para as medalhas no peito e a defesa contra o comunismo. O coronel se transformou de vilão em herói da história. Inspirou até um videoclipe. Did you tell the Attorney General about what Oliver North told you about a shredding party? No, I didn't. Durante seu depoimento, North bateu na mesma tecla. Só cumprir ordens superiores, repetiu ele, empurrando o clímax do drama para a próxima testemunha. Swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I do. Chefe de North, o almirante John Poindexter salvou o presidente. Assumiu a responsabilidade pelo desvio de dinheiro para os contras, livrando Reagan de problemas com a justiça. And I wanted to protect him. A única outra pessoa capaz de incriminar o presidente já não podia fazê-lo.
O diretor da CIA, William Casey, havia morrido em maio de câncer no cérebro, levando para o túmulo a resposta a muitas perguntas dos investigadores. O Irangate acabou não sendo para Reagan o que foi o Watergate para Nixon, mas por pouco. Muita gente não acreditou quando Reagan disse que não sabia do desvio de dinheiro para os contras da Nicarágua. Quem acreditou não se conformava em ter um líder alheio ao que era decidido por subordinados no próprio subsolo da Casa Branca. Pior que isso, o público sentiu sua confiança traída por um presidente que denunciava o regime do Ayatollah Khomeini, enquanto por baixo do pano vendia armas ao mesmo regime. Os índices de popularidade em baixa recorde talvez ajudem a explicar por que Reagan agiu com tanta decisão, quando teve que enfrentar os iranianos no Golfo Pérsico. A ideia inicial era usar a marinha norte-americana para proteger petroleiros do Kuwait, um aliado do Iraque na guerra contra o Irã. Acabou se transformando na maior concentração naval de forças norte-americanas desde a Guerra do Vietnã. Garantir a livre navegação no Golfo Pérsico tinha virado prioridade do governo Reagan desde que a fragata Stark foi atingida por um míssil disparado por engano por um piloto do Iraque, causando a morte de 37 marinheiros. Mas quem pagou o pato foi o Irã, primeiro com a captura de um navio lança-minas. Depois, no mais sério incidente do ano, com a destruição de uma plataforma petrolífera que os iranianos usavam como base para seus barcos. Mas essas aparentes vitórias no Golfo não viraram a sorte de Reagan em casa, onde a sucessão de más notícias sugeria a existência de um sapo enterrado nos jardins da Casa Branca. Em julho, Reagan tinha tido que enfrentar outra operação, desta vez para retirar um câncer da pele no nariz. Em agosto, o helicóptero presidencial quase bate num pequeno avião no céu da Califórnia. Em outubro, era a vez da primeira-dama Nancy ir para o hospital por causa de um tumor maligno num dos seios. Very, very happy to be home. A maré ia baixar ainda mais com os problemas enfrentados pelo juiz que Reagan indicou para uma vaga na Suprema Corte. Robert Bork, com fama de ultraconservador, seria rejeitado pelos senadores. Na segunda tentativa, mais tarde, o juiz Douglas Ginsburg teria que retirar seu nome, depois de admitir que havia fumado maconha quando estava na faculdade. Tendo enfrentado uma série de problemas de saúde políticos durante o ano, o presidente Reagan só tinha tranquilidade numa área. A economia norte-americana parecia bem, pelo menos na superfície. Mas isso ia mudar, e de forma estrondosa, numa segunda-feira, 19 de outubro, nesse prédio logo aí atrás, a Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa vinha de 5 anos de alta consecutiva. Estava previsto mais cedo ou mais tarde que iria cair, mas ninguém esperava que fosse despencar tanto em tão pouco tempo. Pânico foi a palavra mais usada para descrever o que aconteceu. Entre 9 da manhã e 4 da tarde daquela segunda-feira negra, a enxurrada de vendas fez o valor das ações diminuir em cerca de 500 bilhões de dólares, uma queda de 22%, que transformou em mixaria o recorde anterior, 12%, durante o histórico crack da Bolsa em 1929. Desta vez, cada um reagiu de acordo com seu próprio bolso. Os IUPs ficaram cabisbaixos, com medo de perder o emprego. O camelô faturou mais, prometendo um brinquedo que, sempre que cai, sobe. O homem mais rico dos Estados Unidos, Sam Walton, perdeu 500 milhões de dólares, mas não o humor. Era tudo papel e continua sendo, reagiu ele. Mas este investidor de Miami, desesperado, fulminou seu corretor a bala e cometeu suicídio. Na caça aos culpados pela explosão que chacoalhou esta rua, analistas acharam impressões digitais que conduziam a este endereço em Washington. Prova o déficit orçamentário do governo, um dos motivos da incerteza dos investidores. O presidente Reagan, alegam eles, fez a festa com dinheiro emprestado de estrangeiros, gastando até o ano passado 220 bilhões de dólares a mais do que arrecadou, 2 vezes a dívida externa brasileira. O que mais chocou analistas é que, mesmo depois de tamanho tombo, ele não parecia convencido da gravidade da situação. Enquanto o mundo tremia à sua volta, Reagan repetia: não há nada de errado com a economia. A revista Time sintetizou este momento de incerteza em sua primeira edição de novembro. Quem está no comando? Perguntou a revista. A nação pede liderança e não tem ninguém em casa. O presidente Reagan contaria com a chegada de um surpreendente aliado aqui a Washington para ajudá-lo a sair do atoleiro. O aliado veio do céu.
num avião da Aeroflot. O líder soviético Mikhail Gorbachev desembarcou em Washington no início de dezembro. Veio para seu terceiro encontro com o presidente Reagan, em meio a um dos mais rígidos esquemas de segurança na história da capital norte-americana. Mais do que nunca foi um show de relações públicas, montado para 6.000 jornalistas que invadiram Washington. Na festa teve espaço para quem queria faturar vendendo bugigangas, ou quem queria protestar, alguns contra, outros a favor. Para evitar a repetição dos fracassos políticos de Genebra e Reykjavik, desta vez o acordo entre eles estava pronto, faltava apenas assiná-lo. Numa imagem até há pouco tempo impensável, Reagan e Gorbachev caminharam juntos por um tapete vermelho no interior da Casa Branca, para assinar o primeiro tratado nuclear em que as superpotências concordam na redução de seus arsenais, eliminando os mísseis de médio alcance que mantém na Europa. Era um momento que o mundo esperava há várias décadas. A festa pela assinatura do tratado foi aqui mesmo na Casa Branca, num jantar oficial oferecido pelo presidente Reagan e a primeira-dama Nancy, a Gorbachev e sua mulher Raíssa. Para os convidados foi uma noite inesquecível. Não é sempre que se vê um presidente republicano brindando a um líder comunista. Gorbachev estava muito à vontade, tanto que após o jantar cantou descontraidamente durante o show do pianista Van Cliburn, o videoclipe do ano para a TV norte-americana. Nos 2 dias seguintes, Gorbachev circularia por Washington como se estivesse no comando. Encontrou-se com políticos, deu murro na mesa para chamar a atenção de empresários e quebrou todas as regras de segurança ao mandar parar sua limusine para cumprimentar cidadãos comuns, uma das mais movimentadas esquinas da capital norte-americana. You're the top. You're the Coliseum. You're the top. The guy is a PR genius. É um gênio de relações públicas, reagiu esta moça. Quebrando o protocolo, fazendo piada, Gorbachev causou tanta surpresa que, numa pesquisa, 65% dos entrevistados disseram ter dele uma impressão favorável. Só 61% falaram o mesmo de Reagan. Com Reagan, Gorbachev se deu tão bem que depois de 3 dias de encontros na Casa Branca, os dois já estavam se chamando de Ron e Mikhail. Mas as mulheres parecem não ter superado a fase da Guerra Fria. Nancy jogou duro para evitar que Raíssa roubasse a cena e ficou furiosa quando a visitante comparou a Casa Branca a um museu. Quando a reunião de cúpula de Washington terminou, no entanto, a sensação na Casa Branca era de alívio. Finalmente, uma notícia boa saía daqui, depois de um ano terrível. Para o presidente ator e sua mulher, 87 foi tão ruim que só um elenco de atores convidados conseguiu evitar um novo fracasso de bilheteria, como aquele que Reagan e Nancy já tinham experimentado nas telas de Hollywood. No próximo bloco, Hollywood dá adeus aos mitos e um mito da bossa nova dá adeus ao Brasil. Mulher 87, amanhã 2 da tarde. A tecnologia Petrobras criou Lubrax 4 e Lubrax Álcool, o óleo que todo óleo gostaria de ser. Lubrax. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. O ano era 1946. O filme Gilda. Com ele, a filha de espanhóis, Margarita Carmen Cansino, confirmava sua condição de deusa do amor e se imortalizava como Rita Hayworth. Antes, em filmes como Sangue e Areia, com Tyrone Power, ou Modelos, com Gilly Kelly, Rita despertava paixões.
mas nunca esteve tão bela quanto em Gilda. Na vida amorosa foi um fracasso. Do casamento com o gênio de Orson Welles, sobraram um filme, A Dama de Xangai, uma filha, Rebecca, e cicatrizes que tentou curar, casando com o playboy Ali Khan. Durou pouco. Os homens vão dormir com Gilda, mas acordam ao meu lado. Assim, Rita explicava ironicamente os sucessivos desastres amorosos. E abusando de tranquilizantes e bebidas alcoólicas, embora marcasse presença em filmes como A Mulher de Satã ou Vidas Separadas, surgia precocemente envelhecida em Homens de Barro, com Gary Cooper. Era 1959. Rita tinha 41 anos. E nunca mais seria a mesma. Nunca houve uma mulher como Gilda. A morte levou apenas uma sombra dela. Gilda. Gilda, are you decent? Me? Tão bêbado quanto o cavalo de Cat Ballou, Marvin ganhou o Oscar de melhor ator em 64. E com os 12 condenados, confirmava a imagem de uma personalidade forte. Mas ele enfrentaria sua maior batalha em 1979, nos tribunais. A mulher com quem viveu durante mais de 6 anos, sem casar, queria metade da fortuna dele. Marvin ganhou, mas já estava desinteressado do mundo. Se trancou num rancho, onde morreu já quase esquecido. Personalidade forte era o mínimo que se podia dizer de John Huston. Com seu gosto pela aventura, Huston levou Katharine Hepburn e Humphrey Bogart a enfrentar crocodilos e outros bichos. O filme, Uma Aventura na África, o ano 1951. Época em que era comum fazer tudo em estúdio. Coming down into the water, a wonderful part of the world, fascinating. It was one of the great experiences I've ever had. Grandes experiências não faltaram à vida deste homem, que antes de ser diretor, foi pugilista, oficial da cavalaria mexicana, roteirista e estreou em 1941, dirigindo logo uma obra-prima, Relíquia Macabra. Grandes emoções também não foram poucas. Em 1946, seu clássico, O Tesouro de Sierra Madre, lhe deu 2 Oscars e um ao pai, Walter Huston, como coadjuvante. Quase 40 anos depois, com a honra do poderoso Prise, ele daria o Oscar de melhor coadjuvante à filha, Angelica Huston. Pela primeira vez na história de Hollywood, um diretor fazia pai e filha ganharem a estatueta. Ajudando a escrever a história de Hollywood, Huston dirigiu alguns dos maiores atores do cinema. Gente como Clark Gable, Spencer Tracy e Katharine Hepburn, Marilyn Monroe, Sean Connery, Albert Finney, Paul Newman. E ele mesmo interpretou diversos filmes, como O Tesouro de Sierra Madre, quando recebeu de seu amigo Humphrey Bogart uma crítica pesada. Canastrão. Ao morrer aos 81 anos, Huston era o símbolo do vencedor, sem jamais esquecer os perdedores. E isto se torna um dos símbolos de sua grandeza humana. There are so many more failures than there are successes in this life. I think they deserve a little representation, too. Comediante de sucesso nas décadas de 40 e 50, Danny Kaye tinha na grandeza humana um dos traços de sua personalidade. Nos últimos anos, colocara seu talento a serviço da música e das crianças na Unesco. Um homem, o palco, os bailarinos. Assim poderia se resumir a vida de Todd Foss. Como ele mesmo recriou em All That Jazz, o show deve continuar. Moldando o ator Roy Scheider à sua imagem e semelhança, Foss encenava sua própria morte. Ele que viveu com um marca-passo durante 13 anos, fumava 6 maços de cigarro por dia e bebia tudo que não podia mais. All That Jazz era também o balanço de uma carreira que começou cedo, aos 13 anos,
no teatro burlesco e se projetou no cinema em Dame o Bacon. Aos 26 anos, Foss já mostrava os toques pessoais em sua coreografia. Usava o corpo bem angulado, o ondular dos ombros, gestos bruscos, o agitar dos quadris, mãos espalmadas. O estilo que teve o ponto alto em Cabaret, quando ele, Liza Minnelli e Joel Grey ganharam o Oscar. Vivendo para sua coreografia, Bob Foss morreu com ela. Depois de dirigir o último ensaio geral de Sweet Charity, um de seus grandes sucessos que estava remontando, começou a passar mal no teatro em Washington. À noite, em meio aos aplausos do público, o produtor anunciou a morte do coreógrafo. Era Bob Foss escrevendo a última página de uma vida, dançando a vida. Bye bye, my life. Oh, yeah. Goodbye. Se existia alguém capaz de interpretar o show do encontro Gorbachev-Reagan, o nome dele era Andy Warhol, o homem que transformou um dos símbolos dos Estados Unidos, as prosaicas latas de sopa Campbell, em uma forma de arte muito pessoal, a arte de Andy Warhol. Ele foi o papa da pop art e lançou seu olhar sobre flores, retratos de Marilyn Monroe, Mao Tse-tung, o Empire State Building, passando pelo cinema experimental. Warhol representava o espírito dos anos 60. Muita irreverência, muito talento e algum trabalho. Ainda nos anos 60, o som do reggae ganharia as paradas de sucesso. Peter Tosh se tornaria um de seus reis. Cantor e compositor, Tosh defendia a legalização da maconha. Dizia ter a idade do sol que banha sua Jamaica natal, mas já estava com 44 anos. Assassinado em casa por 3 ladrões, a morte dele revela a cor trágica dos anos 80. Mas Tosh deixa canções que denunciam o racismo, que lutam pela paz e falam de amizade, como nos anos 60. Ele odiava guitarras elétricas, mas graças a seu talento, o violão chegou ao palco dos grandes teatros. Virou matéria nas escolas de música. Fui o professor e aluno de mim mesmo. Costumava confessar tranquilamente o espanhol Andrés Segovia. Ele começou a tocar aos 6 anos. Deu o primeiro concerto aos 16. E com a leveza de seu toque e virtuosismo, Segovia sempre se empenhou em ampliar o universo do violão, que em 87 perdeu o seu mestre. Ele nasceu no século passado, mas nunca vai haver outro igual. Fred Astaire. Em 1932, quando fez um teste para o cinema, Fred recebeu o veredito devastador. Meio careca, não tem presença, não sabe cantar, não sabe interpretar, dança direitinho. Apesar disso, no ano seguinte fazia Voando para o Rio com Ginger Rogers. E durante 10 filmes, Ginger e Fred personificaram a própria leveza do ser. Mas Fred foi infiel e teve nos braços mulheres como Ann Miller, Sid Charisse, Andrew Hepburn ou Judy Garland. Sempre elegante, mesmo que estivesse de mendigo. Queríamos apenas divertir. Nunca achei que meu trabalho fosse sério. Ele disse, fazendo o balanço de sua carreira. Por isso mesmo tentou papéis dramáticos em filmes como A Hora Final, Ghost Story ou O Inferno na Torre, que lhe deu uma indicação para o Oscar. Mas, ironicamente, sério mesmo é seu trabalho no musical. Com suas parceiras, sozinho, pulando cadeiras ou subindo pelas paredes, Fred Astaire morreu aos 88 anos, sem nunca ter sido superado.
'Cause it's just a old samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Foi por volta da mesma época em que Fred Astaire deixava de dançar que uma estrela da música brasileira ascendia ao plano internacional. Em 87, comemorou-se os 25 anos desde que este músico carioca, com então 35 anos de idade, trouxe na bagagem para os Estados Unidos um movimento musical que iria conquistar o mundo. Ele se chamava Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o nosso Tom. E a música que ele fazia tinha algo de novo e muita bossa. Para os americanos que tentavam entender o espírito dessa música, Tom explicava. The love, plenty of love, but hidden, you know? And the demonstration is cool. E foi como numa avalanche que a bossa nova, encabeçada por Tom Jobim, tomou conta dos Estados Unidos e até mesmo da Casa Branca. Boates de Los Angeles a Chicago anunciavam atrações que tocassem a música do Brasil, de batida suave, ritmo envolvente e acordes parecidos com os do jazz americano. Para aqueles que não se animavam a dançar, o acompanhamento com os dedos virou mania. Para outros preocupados em se manter afinados, foram criadas aulas de dança de todos os tipos e para todos os fregueses. Relax your body, bossa nova. Logo, logo, a TV americana queria saber de Tom se ele aprovava o sucesso da bossa nova nos Estados Unidos. I do and I don't, you know, because there is a